Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcel, professor Marcel. Eu vou aplicar uma aula para vocês referente de física. E nessa aula nós vamos tratar sobre principalmente o assunto do terceiro ano, o público-alvo, o terceiro ano do ensino médio. Seja, nós vamos falar do que nessa aula? Nós vamos retratar sobre eletricidade, circuitos elétricos, tá? Circuitos. Lembrando que para a gente falar dos circuitos, nós temos que lembrar um pouco da história da guerra de correntes, porque um circuito ele é ligado ou em corrente contínua ou corrente alternada. E essa guerra se deu-se defensores de corrente alternada entre defensores de corrente contínua. Nós vamos falar da lei de Ohms, montagem de circuito em simulador. Aqui, na verdade, é um link do simulador e a resolução de exercícios com conceitos matemáticos. Então, a guerra foi entre corrente contínua e corrente alternada. Quem eram os defensores da corrente contínua? O maior defensor era Thomas Edison. E aqui embaixo nós já vemos um exemplo matemático de uma função que é contínua, como ela é retratada matematicamente a corrente contínua que Thomas Edison defendia. O outro que defendia a corrente alternada era Nikola Tesla. E aqui, matematicamente, a gente vê como que é o funcionamento da corrente contínua e corrente alternada. E assim teve a briga entre os defensores de corrente alternada e corrente contínua. Essa guerra, ela começou aonde? Ela começou na cidade de Nova York. Tem até uma que eu deixei aqui nesse slide, que você vê aí já uns fios, né, de alta tensão, fio de corrente elétrica, um poste ali. E você vê nessa foto, que essa cidade de Nova York já havia iluminação pública. E aí começou a guerra para qual a cidade, ou melhor, o que a cidade ia utilizar para ser iluminada? Corrente contínua ou corrente alternada? Os prédios públicos, as casas e outros locais, seria iluminado por quê? Por corrente contínua ou por corrente alternada? Assim, vamos falar dos brigões. Thomas Edison. Thomas Edison, na verdade, ele foi um inventor, mas ele foi mais um empresário. O cara que estava ligado ali na questão de empreender, na verdade, ganhar dinheiro através das patentes que automaticamente ele conseguia, das invenções que ele inventava. Mas ele já tinha um pessoal ali trabalhando para ele, fazendo as invenções, ele patenteava, promovia que essas invenções, principalmente na área de energia elétrica, fosse, no caso, comercializada. E aí ele, Thomas Edison e Charles, criaram a empresa General Electric Company, que é a GE, a famosa GE que produziu uns tempos atrás ferro de passar roupa, esse ferro pretinho aqui, muito antigo, muito utilizado. E hoje essa GE, ela fabrica o quê? Turbinas de aviões, uma parte de engenharia elétrica, engenharia aeronáutica, certo? Né? Equipamentos para produção de energia elétrica, hidrelétrica, termoelétrica, na parte de farmácia, de automação de automóveis, equipamentos de radiologia, de cardiologia, equipamentos de mamografia. Então, isso é a GE, a empresa que Thomas e Charles inventaram, a General Electric Company. E nós temos o outro lado, o outro brigão, que é Nikola Tesla. Nikola Tesla não era empresário, mas era um cientista. Era o cara que gostava de estar no laboratório e lá inventar as coisas. Transmissão de rádio, robótica, controle remoto, radar,
ajudou muito a física nuclear, ciência computacional. Ele foi um dos criadores da lâmpada fluorescente, motor de indução, e ele não criou, mas ele deu o legado, o estudo, foi ele através dos seus estudos de fazer as coisas sem fio, de promover energia elétrica sem fio, que surgiu posteriormente, muito tempo depois, o Wi-Fi. E aí, o que é a corrente contínua? Corrente contínua, na verdade, só tem o elétron só faz um movimento. Se ele estiver ligado no fio, ele vai de um ponto a outro ponto. Ele só faz um movimento. Como você sai da esquerda e vai para a direita. Só isso. E aí, matematicamente, a gente vê nesse gráfico uma função que é contínua, né? Uma tensão pelo tempo, e você vê que a corrente, que é medida em ampere, que é medida em A, ela é contínua. A corrente alternada, ela, na verdade, o fio, ele muda o sentido. O fio não, perdão, os elétrons dentro do fio mudam o sentido da corrente, né? Conforme o tempo. E aí, na verdade, eu tenho esse gráfico matemático e você vê aí uma oscilação, né? Você vê, na verdade, uma onda aí, né? Que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Essa é a corrente alternada, que ela é medida referente por este gráfico matemático aqui. E aí tem um GIF que eu vou colocar para você, que como que é a corrente contínua e corrente alternada no exemplo de nós ligarmos uma lâmpada. Acompanhe esse GIF, tá? E aí você vai ver que esse GIF é um tutorial explicando uma lâmpada ligada a uma voltagem de 120 volts, e você vê que essas bolinhas são elétrons, e o sentido da corrente é um só. Ele sai da esquerda e ele vai para a direita. Ele sai da esquerda e vai para a direita. Essa é a corrente contínua. Agora, a corrente alternada vai ver uma mudança. Você vai ver aí, posteriormente, uma mudança. Ele vai e volta. Vai para a esquerda, vai para a direita. Da direita, vai para a esquerda. Vai e volta. O sentido elétrico é outro, completamente diferente. Então, você viu aí que a corrente contínua e a corrente alternada são totalmente diferentes. E o que foi o resultado dessa guerra? Ela resultou a criação do quê? Da cadeira elétrica. Cadeira elétrica. Como foi a morte por cadeira elétrica? Na verdade, há vários textos informando que como foi a primeira pessoa que morreu por cadeira elétrica. Na verdade, aqui tem todo esse texto que eu vou comentar para você, que como que ele foi a primeira pessoa que onde o governo legitimou a morte dele por cadeira elétrica. O que ocorreu? Existia um engenheiro, um médico, que esse engenheiro percebeu que as pessoas morriam muito rápidos ao tocar em geradores de alta voltagem, em cabos de alta tensão, elas morreriam muito rápidas. Ele percebeu, então, a pessoa não sente dor. É rápido, é uma morte indolor. Ele, um médico, começou, na verdade, a fazer experimentos, publicação, periódicos científicos, experimentos. O que quer dizer experimento? Muita gente morreu, na verdade, acidentalmente, mas muita gente morreu propositalmente. Morreu. Eles utilizavam pessoas, animais, gatos, cachorros, para ver como que as pessoas morriam submetido a uma corrente elétrica. Só que em 1888 foi datada a primeira morte por cadeira elétrica, pela corrente elétrica. Então, foi tão forte esse apelo em utilizar a corrente elétrica para a pauta na pessoa, que eles falavam, a pessoa vai tomar um choque e morrer rápido. Tanto que a pessoa que foi morta foi Kingler. A defesa dele falou que, olha, ele vai ter uma morte muito cruel. A morte dele vai ser pior do que ele morrer na forca. Eles morriam na forca. Vai ser muito pior. Mas, como estava com experimentos científicos e muita coisa, então a corte falou, vamos utilizar cadeira elétrica.
Só que isso não aconteceu. A morte dele foi lenta. Ele foi agonizando. Ele mesmo, antes de morrer, ele mesmo falou, vou morrer rápido, vai ser rápido a minha morte, então bora na cadeira elétrica. Ele pensou, vai ser mais rápido que eu morrer na forca. Só que aí, isso não ocorreu. Eles não sabiam, ele recebeu uma alta voltagem, mas essa alta voltagem não matou ele. A física explica isso em um outro assunto da matéria, referente quando você for estudar mais a fundo, lá capacitores, indutores e até mesmo a parte de magnetismo, você vai ver que ele não morreu por estar numa alta voltagem. A física explica porque ele não morreu com uma alta voltagem. Isso é um outro assunto. Porém, é, isso deu um marco para a utilização da corrente elétrica. Então começou entre falar, então, olha, a corrente alternada ela mata muito cruel uma pessoa eletrocutada. Ou melhor, a corrente contínua não é boa para iluminar a luz não, iluminar a cidade. A corrente alternada não é boa por isso, por aquilo. Então foi criando várias teorias que qual foi a armas que eles utilizaram para que essa guerra de corrente fosse adiante. Foi as invenções que surgiram? Não. Para saber qual que era melhor? Não foi. A maior arma foi o marketing e a publicidade. Eles faziam grandes publicidades, grandes marketings, onde pegavam, tem até um elefante que morreu, existe um elefante que morreu, na verdade, até eu posso colocar aqui o vídeo, na verdade, no YouTube, elefante morrendo Então, eles utilizavam essas. Deixa eu ver se eu coloco aqui no YouTube. Eu não. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo para que você pode ver. Eu não acredito que eu não tenho mais o vídeo, mas no YouTube tem esse vídeo, sim. Aqui, nesse vídeo aqui, um elefante, na verdade, um elefante. Foi Thomas Edison que promoveu essa barbárie. E aqui, na verdade, era uma elefanta domesticada, uma elefanta muito dócil. E aí eles mataram essa elefanta aqui eletrocutada através de uma corrente contínua. Então, ao pegar a elefante, estão levando a elefante ali. Ela está, no caso, passada ali. E você vai ver aqui, vai ser rápido. Ó. Pegaram ela está tentando fugir, mas ela morreu. Então, você vê aqui que a marca referente da guerra foi a publicidade. A publicidade, o marketing para provar quem era a melhor corrente ou qual a corrente que tinha mais problemas, foi o marketing. E esse marketing utilizou o quê? Dinheiro. E dinheiro faz ciência. Ciência faz dinheiro e dinheiro faz ciência. Querendo ou não, hoje nós temos uma grande eficiência energética por causa desta guerra. Infelizmente, como você vê, o elefante morreu. Tá? Muito triste saber disso, mas, enfim. E aí eu tenho aqui, na verdade, a primeira lei de Ohm. O que é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm ela vai explicar sobre agora a parte matemática do circuito elétrico, tanto em série como em paralelo. A lei de Ohm ela explica que a intensidade da corrente, ou melhor, a intensidade de como que é a passagem de corrente, ela está ligada proporcionalmente à diferença de potencial ou à voltagem aplicada.
Você lembra lá de razões e proporções na matemática? De razões direta ou indiretamente proporcionais? É este assunto que nós estamos tratando já com rigor matemático. Esta lei que é U igual a RI ou V igual a I vezes R, tá? É referente. Nós podemos tratar referente a isto aqui. Porém, nós vamos falar do quê? Da nomenclatura. U é tensão medida em volts, I é corrente medida em ampere, R é resistência medida em ohms. Então, eu tenho aqui, na verdade, um desenho que vai explicar para você mais ou menos esse desenho aqui. Eu vou fazer uma simulação para explicar sobre a lei de ohms. Então, vamos lá no meu simulador. Você vai ver meu simulador aqui, tá? Deixa eu colocar ele aqui. Então, eu vou diminuir aqui a letra R, tá? Você viu que a letra R diminuiu. E vamos nos atentar, olhando o meu mouse aqui, a letra V e a letra I. Quando eu aumento a letra V, o I também aumenta. Diminuo a letra V, o I também diminui. Você vê que é uma grandeza proporcional. Aumento de um lado, diminuo do outro, certo? Mas você vê aqui que agora, olhando embaixo, aumentando o número de baterias, isso aqui são as baterias, ó. Você vê embaixo que aumenta a corrente. O aumento de um lado, aumento do outro. Agora, vamos mexer na letra R. Olha só. Quando eu aumento a resistência, eu diminuo a passagem de corrente elétrica. Diminuo o fluxo de corrente elétrica. Você vê que aqui embaixo há uma bateria e começa a aparecer uns pontinhos. Esses pontinhos quer dizer o quê? A resistência está sendo aumentada. Tá bom? Então, isso que eu estou colocando para você é a primeira lei de Ohms. Tá? E aí, na verdade, nós vamos seguindo aqui para o meu slide, onde você vai acompanhando aí. Nós vamos falar de circuito em séries e em paralelo. Circuito em série assim, aparece resistências ligadas uma em seguida à outra, como mostra a figura abaixo. Tá? Essa figura aqui embaixo, aqui. Esse texto eu já vou falar para você. Então, nós está vendo uma figura aí, onde eu tenho uma bateria, que é medida em volts, dois resistores, que é medida em ohms. Aqui eu tenho um equipamento que mede a corrente, que é um amperímetro. Isso aqui, deixa eu escrever aqui. Amperímetro, opa. Deixa eu só colocar aqui, vou colocar ampere, só para você lembrar, tá? Aqui esses pontinhos aqui são os elétrons, o fluxo dos elétrons. E aqui eu tenho, na verdade, uma chave onde eu vou ligar o meu circuito. O que quer dizer o seguinte? Se você ver alguns piscas de árvore de Natal antigamente, era assim o seguinte: se você desligasse uma lâmpada, ou tirasse uma lâmpada, desligava, porque é uma ligada em série. O que quer dizer isso? Então vamos lá. Eu vou mostrar para você no meu simulador, então, isso aqui como que é ligado em série. Acompanhe comigo. Aqui o meu circuito ele está pronto. Ele está pronto, o meu circuito. E ele tem, eu vou colocar aqui vou mexer um pouco a pouco, e você vai ver aqui. Vou deixar tudo na mesma ordem aqui, só para que você possa me acompanhar e ver aqui o seguinte, quem eu estou mexendo agora. Esses dois pontinhos aqui, que têm uns de um lado 60 e do outro também 60, são os resistores. Ok? Se eu desligar um resistor, eu paro o fluxo de corrente. Se eu tirar um resistor, tirei ele, para o fluxo de corrente, porque ele está ligado em série. Se eu colocar ele de volta, deixa eu só arrumar aqui ele bonitinho. Vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui, ele bonitinho. Olha lá. Você vê que a corrente que está em vermelha, essas setinhas vermelhas, ela
está saindo aqui da bateria, aqui em cima, vou medir em volts, está passando por um amperímetro, onde está medindo a corrente, e assim por diante. Quando eu desligo, vou desligar aqui é a minha chave. Desligou, parou a passagem. Liguei, continua a minha passagem de corrente, tá bom? E aqui você está vendo esse aparelho aqui, ele na verdade mede a voltagem da corrente. O que quer dizer? A voltagem da corrente é a mesma para ambos os locais. Se eu colocar ele aqui, ou tentar medir ele aqui, ó, vamos ver se ele mede, é sempre igual. É sempre igual. A voltagem é igual, porém, a corrente também é igual. Você vê que a corrente desse lado é a mesma desse lado. Está sendo medido 1,43 ampere do meu lado direito e está sendo medido 1,43 ampere do meu lado esquerdo. Quer dizer o quê? Que a corrente, o mesmo valor da corrente é igual no circuito inteiro, sendo circuito em série. Tá? Vamos agora lá para o meu slide e você vê aqui que aqui está aquele desenho, né? Aquele desenho que eu coloquei ali. E nos exercícios aparece dessa forma aqui, né? Dessa forma que aparecem os exercícios. Porém, só está um pouquinho melhor aqui do que nas apostilas. Então, nós vamos agora falar do circuito em paralelo. O circuito paralelo é assim o seguinte. Está aqui a foto dele. Vemos aqui que tem uma bateria aqui, um resistor aqui, outro resistor aqui, o resistor aqui. Não está ligado porque não está passando corrente, não está tendo fluxo, os fluxos dos elétrons não estão se movimentando. Tá? Então quer dizer que a voltagem ela é a mesma coisa, 12 volts. Porém, os pontos como estão colocados aqui, que eu já deixei aqui, um pontinho preto ali, outro pontinho preto ali, outro pontinho preto ali, aqui, ó. Deixa eu colocar a minha caneta aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Quer dizer o quê? Que a corrente não é a mesma. O fluxo de elétron não é o mesmo. E isso é explicado pela lei de Ohms. A lei de Ohms, na verdade, ela explica por que a corrente, em alguns locais, há um fluxo maior de elétrons e no outro há um fluxo menor de elétrons. Por quê? Tem as resistências que interferem na passagem de corrente elétrica ou de fluxo dos elétrons. E aí nós vamos lá no meu simulador que eu montei aqui. Vamos falar do circuito aqui em paralelo. Temos aqui um circuito, que eu vou desligar ele. Está desligado. Então você vê aqui, ó, ele estava ligado, desliguei. A bateria de 100 volts, o primeiro resistor de 33 ohms, depois de 25 ohms, um amperímetro que está medindo a corrente. Quando eu ligar o circuito, você percebe que há uma hora que a corrente ela fica muito mais rápida, né? Ó, as setas ficam muito mais rápidas do que aqui, ó. Se nós olharmos em elétron, você vê que é a mesma coisa, ó. Olha o fluxo dos elétrons. Aqui está muito mais rápido, porque não há nenhuma resistência aqui, do que aqui e do que aqui. Vamos voltar lá convencionalmente. Se eu automaticamente aumentar a resistência, ó, você vê que de um lado vai mais rápido do que o outro. Aqui está a velocidade da corrente ela é menor. Não quer dizer que está passando menor corrente. Não. É que a resistência impede a passagem de corrente. Ela impede dele da corrente mais rápido, ou do fluxo do elétron ser mais rápido. Você vê que do meu lado aqui, ele é menor do que o meu lado aqui, onde não tem nada, onde eu vou ligar ele, tá bom? E aí nós vamos medir a voltagem. Você vê que é 100 volts. Não muda, ó, vamos colocar aqui embaixo. Opa, aqui não mediu, mas aqui mediu.
Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se está medindo. Não está medindo por quê? Vamos colocar aqui de novo. Mediu. Aqui ele mediu. Vamos ver aqui. Mediu aqui também. Você percebe aqui. Vamos ver aqui. Mediu. Então, eu coloquei agora certinho. Você vê que a voltagem de corrente é a mesma para ambos os locais desse circuito em paralelo, né? Então, agora, vamos voltar lá no meu slide. Você vê aqui que aparece como montei no meu lado direito, aqui desse lado, como montei no simulador, e aqui como aparece nos livros ou na apostila para você estudar, tá bom? E aí nós vamos agora, referente, fazer exercício, que é o principal. Exercício. Duas lâmpadas idênticas de 100 ohms estão ligadas em série, acopladas a um gerador de DDP fornecido de 100 volts. Então vamos lá, responda as questões a seguir, as quais têm por objetivo analisar o DDP, da intensidade decorrente e resistência. O que é DDP? DDP é a diferença de potencial, em outras palavras. A tensão medida em volts é que correspondente ao trabalho feito para movimentar uma carga. Volta lá no simulador, vamos voltar lá no simulador. Você vê que há um trabalho enorme para movimentar as cargas, independente se há no circuito em série, paralelo aqui, ou no circuito em série aqui. Há um grande trabalho. Vamos voltar lá no exercício. Vamos ver a primeira pergunta. Desenhe um esquema que represente a situação. São duas lâmpadas ligadas a 100 ohms. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Vamos pegar ele aqui. Ok. Então, vou montar o meu circuito. O iron é fio. Vamos pegar a primeira lâmpada. Vamos acoplar ela aqui. Vamos montar aqui. Você vê que eu estou pegando aqui, estou montando. Preciso, na verdade, colocar aqui. Vou colocar aqui a bateria. Vou colocar aqui. Deixa eu só movimentar um pouco para cá. E tá aí. Agora, vamos colocar aqui, que é 100 ohms, né? 100 ohms na primeira. 100 ohms na segunda. A bateria tem 100 volts. Vou fechar o circuito. Deixa eu só colocar aqui uma coisinha aqui para nós fazermos uma medição. Vou colocar um amperímetro. Vou colocar um amperímetro aqui. Então, deixa eu colocar um amperímetro depois, só para calcular aqui, ver se está tudo ok. Depois, se o nosso cálculo estiver certo, deixa eu só ligar aqui e vou fechar o circuito. Opa, então tá bonitinho o circuito fechado aqui. Deixa eu colocar os valores. Deixa eu passar aqui para baixo. Ele vai aparecer o valor. Olha aí. Bacana, né? Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui a corrente. Você vê que a corrente passando pelo filamento da lâmpada, bonitinho. Então, deixa eu dar um print. Vamos colocar aqui que a gente já fez. Deixa eu só movimentar aqui. Você vê que eu estou fazendo aqui tudo novo. Então, vamos lá. Aqui, bem bonitinho. Então, tá aqui. O exercício aparece assim. Esse é desse jeito, como se a gente fosse no laboratório. Porém, o certo de você fazer não é este aqui. É este aqui, ó. Bem bonitinho agora. É este que é o certo. Aquele está certo, tá. Mas fisicamente olhando, como se fosse olhar para ver a corrente, é desse jeito aqui, ó.
Tá? Então, deixa eu dar um print, vamos colocar lá, bonitinho. Aqui, ó. Esse é o exercício aqui, ó. Você vê aí que ficou legalzinho, né? Bem bonitinho, muito bom. Agora aqui, vamos trabalhar ele aqui. O exercício esse aqui. Então, vamos colocar, já respondi a primeira pergunta. O desenho é esse, já está respondido, tá bom? Vamos trabalhar agora aqui a letra B. Calcule a resistência equivalente. Quando eu falo equivalente, é a resistência total que se passa no circuito. Então, eu vou chamar aqui de R1. Vou utilizar o exercício aqui de R2. Vou utilizar o exercício só para que a gente possa, na verdade, esse exercício A para que a gente possa responder o desenho, né? Então, vou falar aqui RE, resistência equivalente, RE. R1 mais R2 é 100, né? Então, RE igual a R1 mais R2. 100 mais 100. RE igual a 200 ohms. Perfeito. E conseguimos resolver aqui de uma maneira rápida, tranquila, a letra B. Tá bom? Vamos agora, então, para a letra C. Ó, já está até feito aqui, porém eu vou automaticamente apagá-los para que a gente possa, na verdade, eu já deixei ele pronto, porém eu vou refazer ele com você para que a gente possa, na verdade, treinar aqui bonitinho e fazer o exercício. Vamos ver o que a letra C ela está me perguntando. A letra C ela pergunta: calcule a corrente que percorre o circuito. Qual que é a corrente que percorre esse circuito aqui? Aquele circuito lá que a gente montou. É fácil, é só você utilizar a lei do ohms, U igual a RI. Então, eu quero saber o I. O I está multiplicando, vai passar para esse lado, o U vai ficar em cima e o R vai ficar embaixo. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, quanto que era o U? Era 100 volts. O R, quanto que era? Era o R equivalente, 200. 100 dividido por 200, 0,50 ampere. Pronto, então nós já descobrimos a letra C. Ok? Agora no, no simulador. Vamos colocar um perímetro só para ver se se nossa conta bateu. Bateu, né? Ó, 0,5 ampere. Ela bateu. Então está certo o nosso cálculo matemático. Vamos voltar lá no nosso slide para ver a próxima pergunta. Calcule a DDP em cada resistor e, somando os valores obtidos, compare o resultado com a DDP total do circuito aplicada pela fonte de tensão. Quer dizer o seguinte, ele quer saber quanto é de voltagem no resistor 1 e quanto que é de voltagem no resistor 2. Quanto que é de voltagem? Eu vou fazer o quê? Vou chamar de U1 e U2. Vou utilizar a lei de Ohms. U1 é igual a RI. U2, R vezes I. Tá? 1 igual a RI. Utilizei em ambos os casos aqui. Eu vou dizer o quê? Que seja 100 vezes 0,5. Por que 100? 100 do resistor 1 e 100 do resistor 2.
Fazendo aqui, quanto que vai dar? 50 volts. Então, quer dizer que a soma de U1 mais U2 é 100 volts. A soma da DDP é igual à DDP total aplicada no circuito. Quer dizer que a soma da DDP é igual à DDP total aplicada no circuito. Então, nós resolvemos aí um exercício de circuito em série. Vamos lá agora fazer uma resolução de circuito em paralelo. Exercício: duas lâmpadas idênticas de 100 volts estão ligadas em paralelo e acopladas a um gerador de LP fornecida é de 100 volts. Responda as questões a seguir, as quais têm por objetivo analisar a DDP, intensidade de corrente e resistência. Desenhe o esquema que apresente a situação. Então, vamos lá no simulador. Vamos criar ele aqui. Fio. Outro fio aqui. Lâmpada. É muito simples mexer nesse simulador. Ele é intuitivo, bom, está sempre disponível aí, dá para fazer tranquilo os exercícios, não só de elétrica, como de mecânica e outros assuntos que a física aborda também. Tá? Então, tá aqui. Então, estou ligando o meu circuito. Estou fazendo meu circuito aqui bonitinho. Deixa eu deixar aqui. Vamos colocar a bateria aqui, né? Vamos colocar o meu interruptor. Eu acho que eu vou ter que fazer uma coisinha aqui antes. Então, melhor, eu vou ter que colocar um outro fiozinho aqui. Só para ficar bonitinho. Pronto. Você vê na parte azul fluxos elétricos, mas vamos colocar corrente. Tá? Vamos colocar os valores. Cadê os valores? É 100 ohms, 100 volts. Você vê que dá um brilho absurdo, né? Porque a resistência é pouca. Tem pouca resistência aqui, ó. Como tem pouca resistência, muito brilho, maior passagem de corrente. Vou agora colocar aqui ó, você vê aqui. Você vê que diminuiu o brilho, né? Ó. Tá? Então, nós já montamos aí o nosso circuito, mas a forma certa de você resolvê-lo é dessa maneira aqui. Tá? É dessa maneira que se coloca aqui a resolução da física para responder esse exercício. Essa maneira está certa? Está. Mas a maneira convencional, mais sofisticada e bonita, é esta aqui. Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Olha que bacana. Então, nós já conseguimos responder, então, o nossa letra A. Ok? Vamos lá para a letra B, que até você está vendo aqui. Ela vai perguntar a mesma coisa, entendeu? Calcule a resistência equivalente. Então, volta lá, deixa eu voltar. Aqui, resistência equivalente. Como a resistência equivalente, o que quer dizer? A resistência total deste circuito em paralelo. Como é uma resistência, a resistência é igual, há uma
tanto no meu lado esquerdo e no lado direito é 100 ohms, aqui é 100 e aqui é 100, então eu vou utilizar RE igual a R dividido por 2. O que quer dizer, então? Como os dois são iguais, não vou somar, vou apenas pegar um e dividir por 2. Então, a resistência equivalente é 50 ohms. Ok? Não, não é como lá no circuito em série que soma. Aqui, como na verdade há uma igualdade de resistência iguais, eu pego R e divido por 2. Bom, vamos para a letra C. Continuação. Calcule a corrente que percorre o circuito. Ó, bem simples, é igual lá. U igual a R I. O I está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar U sobre R. Que isso dá o quê? 100, que é 100 volts, sobre quanto que era lá a resistência lá? Esse é resistência equivalente que eu pego. 100 dividido por 50. Isso dá então o quê? Se você calcular, 2 amperes. Tá bom? Então, 2 amperes. Aí agora, vamos para a letra D. Calcule a corrente de cada resistor, somando o valor aditivo, compare o resultado com a corrente total do circuito obtido na questão 100. Então, a gente vai fazer um cálculo para que a gente possa comparar nos valores de corrente no circuito, neste circuito aqui, ó. Qual é o valor da corrente que se passa em ambos resistência 1 e resistência 2? Volto lá para o meu exercício. Vou utilizar a lei de Ohms, que é U igual a RI. Vou chamar de I1, por quê? I1 é referente ao resistor 1 sobre 1, e 2 é sobre resistor 2 sobre 1. Lembra-se que lá na letra C eu dei uma nomenclatura de R1 e R2. Como que eu faço aqui, então? Só calcular, então, vai ser o quê? E quanto que é a resistência da lâmpada? 100. Quanto que é a voltagem? 100. 100 dividido por 100, 1 ampere. Quanto que é a resistência no R2? 100. Quanto que é o U? 100. 1 ampere. Se eu somar as correntes de I1 mais I2, ela quanto vale? 2 amperes. Então quer dizer o quê? Nas ligações em paralelo, os componentes do circuito ficam todos sujeitos à DDP fornecida pelo gerador, sendo que, na verdade, como nós temos os resistores são iguais, então quer dizer que a corrente total que passa neles, por este exercício, pelo que o exercício pede, está sendo 2 amperes. Tá? Mas você lembra que lá a corrente passava-se uma hora lá maior e uma outra menor, porque mudava a resistência lá no simulador. Então eu vou findar esta aula aqui, tomara que você tenha gostado, tomara que você tenha entendido um pouco da guerra de corrente, como se faz a resolução dos exercícios tanto de corrente alternada como corrente contínua, e a gente utilizando nisso nos circuitos em série e em paralelo. O que a gente utilizou em corrente foi a corrente contínua nos circuitos tanto em paralelo como nos circuitos em séries e nos circuitos paralelos. Obrigado pela sua atenção. Desejo um bom dia para você, uma boa noite e deixo só interromper a minha gravação. Até logo.